Se sentes que no teu conteúdo estás sempre a repetir-te, falas de tudo, mas não falas de nada, isto é para ti. Olá, este é o Mano a Mano, um podcast sobre estratégia, branding, marketing, negócios, sem rodeios. Aqui não vais encontrar fórmulas mágicas nem verdades absolutas. Vais encontrar pensamento, contexto, decisões estratégicas, a minha opinião e um bocadinho daquilo que já vivi. Eu sou a Mariana Mano e este podcast existe porque eu acredito que os negócios não falham por falta de esforço, mas por falta de clareza e de pensamento. Tu hoje vais perceber o que é uma linha editorial, de forma simples. O que é que são os pilares de conteúdo e porque é que eles são importantes. Como é que podes escolher as tuas linhas e os teus pilares? E vou trazer-te aqui um mini sistema para tu conseguires aplicar. Vamos primeiro parar para entender uma coisa. Quando nós começamos um negócio no digital, começamos uma página, um perfil de um negócio, temos de compreender que o objetivo dele é vender. Não é igual a uma página pessoal, não é igual a uma página de uma figura pública, não é igual a uma página de um influencer. Tem um propósito diferente, que é vender. É criar consciência no seu público para facilitar o caminho até à venda. Ou seja, o ângulo e a maneira como a comunicação é feita é efetivamente diferente, deve ser diferente. Mas não é um diferente que vira catálogo, calma. O feed não é mesmo um lugar para nós publicarmos só porque sim, quando se trata do nosso negócio. É o lugar onde nós vamos conseguir treinar a mente do nosso cliente, onde o vamos fazer ganhar consciência de que ele precisa do nosso serviço, onde o vamos fazer perceber que a nossa única, é a escolha óbvia, onde vamos fazer que ele comece a ter interesse, onde ele esteja pronto para comprar. É no perfil que tudo isto acontece. E a maioria pensa no seu feed do seu negócio como um calendário de temas, uma lista de temas que vamos distribuindo à maluca. Mas a camada avançada disto é pensar numa narrativa, a curto ou longo prazo. E confesso que quando eu não tinha isto e esta estrutura, eu até publicava bastante, mas assim, os resultados claro que não vinham, não havia uma estrutura que sustentasse o que eu estava para ali a falar e a criar. Agora que entendeste a necessidade de pensarmos o conteúdo, vamos começar por falar de linhas editoriais. Isto são termos de marketing, eu vou falar aqui de alguns termos de marketing e de estratégia de conteúdo e vou mesmo tentar simplificá-los, para que tu possas utilizá-los sem precisar de mais nada. Tu podes experimentá-los sem precisar de ninguém. Depois provavelmente vai dar-te jeito de teres aqui uma ajuda estratégica, mas tu vais sair daqui a conseguir fazer alguma coisa por ti, ok? Temos aqui os conceitos de linhas editoriais e pilares de conteúdo. Eu já achei que eram o mesmo, eu já achei que eram coisas diferentes e às vezes é uma grande confusão, mas eu vou clarificar-te porque eu também já aprendi. E acabam por ser nomes um bocado esquisitos, mas aqui o nome é o menos importante. O importante é perceber a função de cada coisa. Se isto fosse só um problema semântico, era uma coisa que se resolvia em 2 minutos. O problema é que acabam por parecer tantas informações que depois as pessoas não conseguem aplicar. E é mesmo importante simplificarmos isto. Portanto, os pilares e as linhas editoriais fazem parte do mesmo sistema, mas têm níveis diferentes. Eu vou dar-te um exemplo para te explicar isto, que eu acho que isto foi um pouco complicado. Portanto, eu, que sou uma estratega de marketing, quero vender um acompanhamento estratégico, ok? As minhas linhas editoriais vão responder à pergunta: o que é que eu preciso de dizer repetidamente para gerar confiança e posteriormente vendas? Ok? Percebeste a pergunta? Exemplo aplicado. Explicar o que é estratégia, explicar processos, explicar erros comuns. Isto é educação. Mostrar resultados, bastidores de clientes, decisões tomadas. Isto é prova social. Como pensa, dúvidas reais. Isto são bastidores. Serviços, métodos, convites para a ação. Isto é oferta. Percebe que, para responder a esta pergunta, eu não vou só buscar as temáticas. Eu vou olhar para os temas que eu, enquanto estratega, tenho de falar e pô-los em caixas para que eu saiba, ok, temos conteúdo de educação, portanto, a linha editorial da educação, onde eu explico conceitos. Temos a linha editorial da prova social, onde eu mostro resultados. Temos a linha editorial de bastidores, onde eu tiro dúvidas, onde eu mostro o método. Temos a linha editorial da oferta, aquela onde eu te faço o convite para tu comprares de mim. Ok? Ou seja, a linha editorial, no fundo, são as tuas temáticas principais onde se inserem os teus tópicos de discurso. Entendes? E aqui há uma coisa interessante, é que tu dentro de uma linha editorial consegues puxar outra. Vou passar a explicar. Eu, na minha comunicação, eu não tenho a prova social por si só. Eu tenho uma linha editorial que é a da autoridade, onde eu falo do meu método. E dentro desta linha, eu trago também as provas sociais.
E isto é giro porque tu podes brincar com elas. Não tem de existir conteúdo de prova social solto. Pode ser uma prova social integrada em conteúdo de autoridade. Por exemplo, eu quando falo do meu método, falo da história de uma cliente, a prova social. Então fica dentro da autoridade. Mas também posso ter a prova social dentro da oferta. A oferta, no fundo, é o conteúdo de conversão, o conteúdo de venda direta, o conteúdo de compra agora. Claro que dito decentemente e pensado decentemente. Mas é compra agora porque olha como é que isto aconteceu à Laura. Ok? E eu trago aqui prova social dentro da oferta. Porque este conteúdo não é de prova social, é da oferta. Igual como o da autoridade, em que eu falo do método. Não sei o quê, porque dentro do meu método isto aconteceu, XYZ, olha este exemplo da Laura. Prova social dentro da autoridade. Ok? E, por exemplo, o meu conteúdo de educação tem também um pouco de autoridade dentro dele. Principalmente com todo o planeamento e toda a estratégia que estou a planear para 2026. Todos os meus conteúdos passarão a ter algum tipo de referência ao meu método. E isto significa que em todas as minhas linhas há um pouco da parte da autoridade em que eu falo do meu método. Isto é muito giro brincar, porque tem a ver com objetivos. E isto não é uma ciência exata. Isto é uma descoberta, uma estratégia, um planeamento que se faz e que nós brincamos com ele. Porque para mim isto faz sentido. Para o meu negócio, para aquilo que eu estudo e que eu me conheço e conheço o meu negócio e o meu público. Mas pode não fazer sentido para ti e para o teu. E ainda bem, somos todos diferentes. Dentro de cada linha. E agora vamos ao próximo passo. Linhas editoriais. Dentro de cada linha temos pilares de conteúdo. 2 a 3 formatos repetíveis que sabemos que funcionam. Por exemplo, dentro da educação. 3 coisas que. 3 erros que. Ok? Temos um formato. Atenção, este formato não significa que a primeira frase do vídeo seja sempre 3 erros que. Significa que é um formato quase de checklist. A abordagem, o gancho pode e deve ser diferente. Deves testar também para perceber o que funciona. O que ninguém te diz sobre marketing. O que ninguém te diz sobre pilares de conteúdo. O que ninguém te diz... Outro formato. Antes achava X, agora faço Y. Mostrar contraste. Como saber o que escolher dentro disto? Testando, experimentando, pesquisando dentro do teu tipo de negócio o que é que outros negócios fazem que também te faz sentido. Ou em outros negócios diferentes, o que é que outros fazem que funciona num tipo de negócio deles e que tu podes experimentar para ti, porque até pode ser que funcione. Porque com a tua abordagem, com as tuas ideias e com a tua criatividade, pode resultar. Exemplos na parte de conteúdo de oferta, de venda. Isto é para X e isto não é para X. Isto é para ti se... Isto não é para ti se... O que eu faço numa semana de acompanhamento? Mostrares um bocadinho por dentro do teu acompanhamento estratégico. Estou a falar, obviamente, do exemplo que dei, que é a minha realidade. Porquê que este serviço não é barato? Explicar o que está por dentro do teu serviço. Porque é que ele vale a pena. Porque é que ele não é sobre o preço, mas sobre o valor entregue. Isto já dá para muita coisa. E repara, tu não ficas sem ideias porque não tens criatividade. É porque tens falta de formatos, tens falta de testar formatos, tens falta de conhecer os teus formatos. E por isto, o erro mais comum é mesmo... E é engraçado como eu vejo isto em tantos negócios, que são pessoas que até publicam e sentem que não estão a dizer nada apesar de publicarem tanto. É que a pessoa chega e diz-me: eu publico no meu feed e parece que eu não estou a dizer nada, nem sei muito bem o que é que estou para ali a dizer. E quando eu vou a ver, ela tem dicas, frases motivacionais e nada está a conversar com nada. Aquilo que eu muitas vezes vejo a fazer é: à segunda sai uma dica, à quarta sai uma frase motivacional, à sexta sai conteúdo para vender. E isto não é estratégia, é sobrevivência criativa. Publicar sem linhas editoriais bem definidas cria volume, não cria marca. E não, escolher as tuas linhas editoriais não vai ser um exercício bonito, é um exercício estratégico. E muito. E como é que tu as podes escolher? Vamos lá a perguntas que te deves fazer a ti para saberes como escolher. Primeiro, em que temas é que tu já ajudaste as pessoas? Olha para as tuas reuniões, para as tuas sessões, para as tuas entregas e percebe as temáticas em que mais dúvidas te puseram, que a tua persona, lá do episódio anterior, te põe. Em que é que tu a consegues ajudar mais? Que temas são estes? Depois, o que é que tu consegues explicar sem te forçar? Sem ser uma chatíssima dor de cabeça? Destes temas que tu ajudaste, provavelmente saberás falar de quase todos de maneira tranquila e não forçada.
E por fim, o que é que o teu público precisa de ouvir antes de comprar de ti? O que é que, nos momentos antes de comprar de ti, aqueles que já compraram precisaram de ouvir, perguntaram? E repara como de repente, tu olhas para estas temáticas, consegues encaixá-las dentro da educação e venda e bastidores, as que tu escolheres, e de repente tudo fica mais fácil. E atenção que tu não precisas de dar logo os nomes técnicos e a linha do storytelling e lifestyle. Não precisas. Tu sabendo aquilo que são as tuas temáticas principais e sabendo distribuir pelo processo de decisão do teu cliente, já tens aqui uma base estratégica feita. E não tenhas medo de brincar com as linhas. Assim como há pouco te expliquei que eu insiro umas linhas dentro das outras porque me faz sentido, tu também o podes fazer. Porque as linhas editoriais não são gavetas fechadas, elas são camadas. E tu brincas com as camadas. E há outra coisa, cada linha não serve só para cada fase do funil ou para cada fase do percurso. Eu não uso só educação para atrair, nem só educação para nutrir. Repara, eu posso vender enquanto estou a educar, eu posso educar enquanto estou a mostrar bastidores. Um post educativo pode terminar com um call to action que vai fazer a pessoa comprar ou pelo menos ficar ali mais perto da compra. Um conteúdo de venda pode começar com uma história pessoal e então aqui já não vai ser fundo de funil, já vai ser mais a meio. Uma prova social não precisa de ser para venda, pode incluir uma aprendizagem estratégica. Quem decide a fase do funil de cada conteúdo é a sua intenção. Não é só o conteúdo por si. E ainda vou-te falar de uma outra coisa, que são os arcos narrativos dentro do conteúdo. O que é isto? As linhas editoriais, então, dizem aquilo que tu comunicas. E os arcos narrativos mostram como tu prendes a atenção ao longo do tempo. Quando fores criar scripts de storytelling, portanto um conteúdo mais pessoal, a contares uma história, utiliza isto. Eu vou dar-te aqui um arco narrativo simples e eu tenho aqui no telemóvel, por isso é que tenho de ler, óbvio. Um arco narrativo interessante e que acabas por conseguir captar a atenção e no fim ainda fazer uma chamada para a ação, um call to action, pode começar com um problema recorrente que tu apontas, que tu sabes que a tua persona tem, o erro comum associado a esse problema, a mudança de perspectiva ou a solução, o processo, no fundo apresentas esta solução e fazes o convite para a ação. Claro que não pode ser uma coisa rapidíssima, tu tens de conseguir envolver a pessoa, mas isso também são capacidades de oratória que uma pessoa vai desenvolvendo. Por exemplo, para um conteúdo na linha da educação, porquê é que não tens resultados? O erro que estás a repetir para não teres resultados. E o que é que mudou quando eu fiz diferente para que tu também possas fazer? E como é que eu aplico hoje? E se tu queres ajuda, já sabes, fala comigo. Isto é um arco narrativo porque, no fundo, eu consigo envolver-te e criar identificação contigo que estás a assistir o conteúdo e, ao longo do tempo, ir trazendo-te parte da solução e, no fim, dizer-te a ajuda está aqui. O teu público e qualquer público não segue posts, seguem histórias. Por isso é que é tão importante saber contar histórias, ir contando cada vez mais para conseguir aprimorar as nossas capacidades e fazer cada vez melhor. Quando tu tens linhas editoriais bem definidas, o teu conteúdo muda. Antes tens um tom genérico, tens exemplos vagos, tens call to actions que nem sabes muito bem para onde vão, nem como os aplicar. E de repente consegues falar com alguém específico, porque já definiste a tua persona e o teu público-alvo. Já trazes exemplos reais que vão ecoar com eles. E tens convites claros que vão fazer sentido. Estas linhas editoriais não te servem só para tu te organizares. Servem principalmente para orientar quem está do outro lado. Mesmo que isso nunca lhes seja dito. E mais uma vez, estas linhas editoriais não são para te prender. Na verdade, até são para te libertar. Libertam-te espaço mental, dão-te clareza daquilo que podes e deves fazer. Criar conteúdo não deve mesmo ser uma luta diária, porque é tão desgastante. A ideia é que tu consigas criar um sistema que sabes que funciona, escolher temáticas que te são naturais, escolher tópicos que te fazem sentido e que te são próximos. E acima de tudo que são próximos à tua persona, ao teu público. Escolhe agora 3 a 5 linhas editoriais, explora-as e usa-as a teu favor. Se este episódio te ajudou a pensar melhor, ele já cumpriu o seu papel. Porque a estratégia não é pensar mais, é pensar melhor. O mano a mano existe para isso. Organizar ideias, criar direção e ajudar-te a tomar decisões mais conscientes. Encontramo-nos no próximo episódio e não te esqueças, o teu negócio merece pensamento.